Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão. Prazer ter você aqui comigo neste canal em que eu compartilho alguns conteúdos bem distintos, bem diferentes, desde falar justamente acerca de divórcio e de um novo casamento e oportunidades com Deus, até falar, por exemplo, hoje em Provérbios da sabedoria de Salomão, que foi alguém que transgrediu muito os princípios do casamento de Deus e pelos motivos que ele transgrediu, com tantas esposas e tantas concubinas, 300, com 700, 1000 mulheres, ele se corrompeu, se atrapalhou completamente e perdeu a sabedoria que ele adquiriu do seu pai. Mas ao mesmo tempo, então, pensar em Salomão dentro da casa do seu pai e da sua mãe, que é o que aconteceu aqui no comecinho do livro de Provérbios, ele revela exatamente o que o pai ensinou para ele, e como ele aprendeu e reteve o que o pai dele ensinou, ele pôde alcançar o que ele alcançou. Então esse é o conteúdo que eu quero tratar com você hoje, porque muita gente fala, mas também se Deus aparecesse para mim e perguntasse o que eu queria, eu também ia pedir sabedoria, e aí eu ia ser tão sábio quanto Salomão, já imaginou? Então que vantagem é essa? Por que ele foi tão especial e tudo mais? E eu... Tem gente que pensa cada coisa engraçada como crente, não é verdade? Eu fico às vezes ao longo da minha caminhada com o Senhor, eu já vi muitas pessoas esquisitas como crente, Mas enfim, cada um tem a sua revelação, cada um tem o seu tempo de amadurecimento, e eu espero que tenham crescido e mudado alguns conceitos. O que eu quero compartilhar com você hoje aqui é o testemunho de Salomão acerca de por que ele realmente se tornou sábio. E ele dá todo o crédito original ao seu pai. Olha que interessante, se você pegar o livro de Provérbios, capítulo 4, então você vai ver Davi e Batseba cuidando bem de Salomão, o seu filho. O texto diz assim, versículo 1, capítulo 4 de Provérbios: Ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino, Salomão está falando. Quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Então veja, Davi ensinou a Salomão a adquirir sabedoria. Se você ler o capítulo 4, várias vezes Davi volta a falar de sabedoria que Salomão deveria valorizar, obter, enfim, buscar sabedoria. Então, a palavra de Davi para o seu filho foi poderosa, porque o que Salomão fez? Adquiriu sabedoria, buscou sabedoria, se tornou sábio de acordo com os conselhos do seu pai. Por que eu posso falar isso? Porque quando o Senhor Deus estava procurando já alguém para suceder Davi, então entenda, Davi e Salomão tiveram um papel importante na história de Israel, porque Deus estabeleceu o reino, o trono de Davi, que existe até hoje, e então Jesus, quando vier no reino milenar, ele vai se assentar no trono de Davi, vai reinar por 1000 anos, então mais aí de 2, 3 mil anos no fim desse período todo, Jesus vai assentar no trono de Davi, que o trono de Davi, Deus disse que seria eterno, apesar de Davi não ter sido exatamente o tempo todo alguém consagrado ao Senhor, mas ele estabeleceu o reino, e ele estabeleceu sucessão. Davi deixou todo o recurso que Salomão precisava para construir o templo, porque Davi tinha sangue demais nas suas mãos. Salomão edificou o templo, Salomão foi um grande edificador, ele realmente trouxe um grande esplendor e glória para o reino que seu pai começou. Mas aqui, Salomão, quando Deus apareceu para ele soube se portar diante do Senhor. O Senhor Deus perguntou a Salomão: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te conceda? E Salomão pediu sabedoria para governar o povo do Senhor. Que palavra extraordinária! Que jovem sábio para saber o que deveria pedir ao Deus Senhor, o Todo-Poderoso, naquele momento. Então, porque Salomão ouviu da sabedoria do seu pai, quando chegou um momento crucial de tomar uma decisão na sua vida, ele tinha sabedoria suficiente, porque ele guardou a palavra do seu pai, porque a casa do seu pai ali estava estruturada com uma revelação. Apesar de ter começado tudo errado, o casamento de Davi com Batseba começou errado, ainda assim o Senhor perdoou a Davi, perdoou a Batseba, trouxe Salomão como herdeiro do trono, e então neste ambiente eles ainda conseguiram imprimir no coração de Salomão algo extraordinário. Salomão soube o que pedir.
e porque ele pediu que Deus se agradou que ele pedisse. Deus deu tudo aquilo que provavelmente seria o desejo do coração de Salomão: prosperidade, sucesso, mulheres, vitória na guerra, morte dos inimigos. Ele poderia pedir muitas coisas, como qualquer homem pediria, e teria sido a sua própria perdição. Mas ainda assim, Deus deu sabedoria para ele, e com a sabedoria que Deus deu para ele, ele poderia ter vencido as tentações da carne e desses outros tipos de pedido, o que não aconteceu. Salomão se desviou dos caminhos do Senhor, mas ainda assim não muda o fato de que ele pediu a Deus o que Deus queria que ele pedisse. E eu trago essa reflexão para mim e para você. Ao longo da vida, nós encontramos momentos cruciais para a tomada de decisões. E muitas vezes o que parece o melhor para satisfazer a nossa carne, nem sempre é o melhor segundo Deus. Deus não está aí procurando novos Salomões para colocar num esplendor como esse, embora até pode ser que alguns ele vai levantar para serem grandes empresários, grandes pastores, grandes líderes, pessoas influentes. É claro que sim, ao longo da história temos, não como reis de Israel, mas pessoas de influência na sua sociedade. E o Senhor continua buscando corações que possam ser úteis a Ele, que possam servi-lo com excelência, buscando como se Ele não os conhecesse. Ele está buscando aqueles que Ele espera que falem o que Ele gostaria de ouvir, e Ele sempre soube o que vamos falar a Ele. Mas se nós entendermos que nas nossas horas de encruzilhada da vida, de uma mudança de carreira, uma mudança de profissão, uma opção, uma decisão de casamento, uma decisão de mudança dramática na vida, um aprofundamento no ministério, tantos momentos nós temos na vida em que nós gostaríamos muito que Deus aparecesse para a gente para perguntar: o que queres que eu te faça? Ou o que você quer que eu te dê? Entenda, o Senhor continua dizendo isso para nós. Nós temos pela palavra suas preciosas e muito grandes promessas. Mas o que nós temos que ter então como foco nas nossas decisões? Esta decisão glorifica a Deus? Essa decisão é aquela que realmente vai agradar o coração do Senhor? Não peça o que vai agradar o seu coração de uma maneira momentânea, porque mesmo convertidos o nosso coração continua enganoso. Já vi pessoas pregando: siga o seu coração. Não, não siga o seu coração continua enganoso e corrupto, mas o Senhor tem a palavra dele. Siga a palavra de Deus. Aprenda com aqueles que tomaram decisões certas. Aprenda com aqueles que tomaram decisões erradas para nunca seguirem os seus caminhos. Aprenda com a primeira etapa da decisão de Salomão e não com a segunda etapa, porque quando ele se tornou rico, famoso e poderoso, ele corrompeu seu coração e perdeu o reino de seu pai. E queimou filhos a Moloque, e se tornou esotérico, e se tornou uma tragédia e desgraça para ele e para Israel. Mas no finzinho da sua vida, no livro de Eclesiastes, quando a vida para ele já não tem mais sentido algum, lá no finalzinho ele vai dizer: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. E no finalzinho: teme ao Senhor, obedece ao Senhor, porque olha, no fim do dia é isso que tem que fazer nessa vida, é realmente levar Deus em conta em todo o tempo. Que pena, ele não diz, mas está registrado nas entrelinhas, que eu não fiz isso, deveria ter feito, e fica o conselho para você. Fica esse conselho então para você e para mim. Nós possamos buscar sabedoria para tomar decisões nos dias em que vivemos. Que Deus nos abençoe assim, para a glória dele, em nome de Jesus.